Om Sairam, bom dia, sejam bem-vindos à casa do Senhor, nesse dia lindo, ensolarado, o Senhor Sol nos aquecendo, iluminando nossa mente, mantendo nossa saúde. Muito bom, né? O dia está lindo. Então hoje, pessoal, nós teremos uma pequena apresentação cultural antes da cerimônia. Nós fazemos isso eventualmente aqui, né? Sempre fizemos, quando há oportunidade, quando há devotos que podem apresentar algo relacionado à vida religiosa, não é? Alguma poesia, uma música espiritual, tudo isso. Então, por que nós fazemos isso? Primeiro porque lá no próprio ashram, Satya Sai Baba promovia esses eventos, teatro, apresentação de teatro, né? De vários países. A China, por exemplo, fazia apresentações maravilhosas, culturais lá no ashram, eram lindíssimas, mostrando a tradição deles com aqueles dragões, né? Tem vários vídeos aí no ashram, no YouTube, mostrando essas apresentações no ashram, que eram muito lindas, muito lindas. E outros países também, né? Sai Baba recebia grandes maestros, grandes cantores lá no ashram, para cantar eventualmente músicas espirituais, músicas da cultura do seu próprio país. Sai Baba apreciava muito, como ele sempre disse, Deus aprecia muito a música quando é uma música que evoca o que é bom em nós, não é verdade? Mesmo que não fale a palavra Deus, mas se está evocando o que é divino, os bons sentimentos, os bons pensamentos, tudo isso. Então Sai Baba sempre disse que Deus aprecia essa música. Inclusive quando eles fizeram o museu de música lá do ashram, que eu já contei isso aqui uma vez, Sai Baba perguntaram a Sai Baba se poderiam construir um prédio ali, que seria o museu de música. E ele, há muito tempo que eu queria que isso acontecesse, mas ninguém nunca falou. Mas não façam agora, esperem o dia tal, porque era uma conjunção astrológica. Você vê, só Deus mesmo para falar isso. Vocês não podem fazer isso agora. Aí ele deu a data específica para fazer aquilo, para que fosse auspicioso. E numa ocasião ele disse que gostaria muito que ocidentais viessem ao ashram e apresentassem as técnicas da escola ocidental de música, a boa música, evidentemente, né? Música clássica, porque era diferente da indiana. E ele dizia que era muito bonito e era importante que os indianos conhecessem e praticassem também essas músicas. É bonito isso, né? Muito bom tudo isso. Então, a música sempre é bem-vinda. As nossas duas queridas irmãs devotas vão cantar para vocês hoje duas músicas, são duas, né? Da tradição judaica, tá certo? Que é um dos símbolos aqui do Sarvadharma, como vocês veem aqui, ó. Ali está o Sarvadharma original, que Sai Baba desenhou com as próprias mãos. É um Sarvadharma que tem 5 religiões principais, mas que representam todas as religiões, inclusive a religião judaica. Lá nós temos ali um quadro, né? Vocês viram que esses quadros aqui, todos falam algum pensamento específico de algumas religiões. É o último lá, não é? Que está falando do judaísmo. Tá certo? Então, por quê? É uma data, nós estamos hoje numa data especial do judaísmo, uma data bem importante, especial do judaísmo. Então, hoje. Então, nós vamos cantar duas músicas, mas antes também vai ter uma pequena fala para que vocês entendam, porque não seja simplesmente uma música, vocês saibam o significado, tanto desse evento importante, religioso, do judaísmo que está acontecendo no momento, quanto o significado dessas músicas, que são belíssimas, são muito bonitas. Então, vou chamar Ana Cristina para falar aqui um pouquinho para vocês, a respeito
quero dizer a vocês que lembrá-los que a organização SAI respeita todas as religiões, todos vocês sabem disso. Nós cantamos para todas as... aqui nós fazemos bailes e músicas de todas, evidentemente todas é uma forma de falar, né? Porque são 11 religiões, segundo o Satya Sai Baba, existem 11 religiões que são consideradas verdadeiramente religião, do ponto de vista védico, uma religião. São 11, certo? E essas religiões, embora a gente não cante, por exemplo, shintoísmo, não tem música de shintoísmo aqui, nós não temos, é uma religião do Japão, mas é uma religião autêntica. Segundo Sai Baba, né, não tem, porque simplesmente não tem devoto aqui que conheça essa religião e que tenha feito alguma música baseado no shintoísmo, por exemplo, no zen budismo. Não tem. Normalmente as religiões mais conhecidas é o que nós cantamos aqui. Então, isso é um ensinamento fundamental de Sai Baba, que todas as religiões sejam respeitadas. Embora a gente não faça um sincretismo religioso, isso totalmente errado do ponto de vista espiritual. Mestre nenhum aprovaria sincretismo religioso, que é você pegar vários elementos de várias religiões e construir uma nova religião. Isso não tem sentido nenhum, não é o que nós fazemos aqui. Nós respeitamos todas as religiões, inclusive nas escolas SAI, que Sai Baba recomenda aos professores, é que nunca ensinem às crianças uma única escritura, nunca falem a respeito de uma única escritura. Então, só cristianismo, não pode fazer isso, ele não quer. Ou só Bhagavad Gita, não pode. Fale de todos os grandes avatares e as importantes religiões. Mas isso não significa que você vai fazer uma salada de tudo e misturar tudo. Vocês veem que aqui no Centro SAI nós temos o nosso modo de ser, que é bem distinto e assim que deve ser de outras religiões. Embora a gente não considere isso aqui uma religião do ponto de vista ocidental, institucional, não é? Mas é uma religião no sentido de que nós estamos trabalhando para nos ligarmos a Deus. Nesse sentido, no sentido verdadeiro da palavra, que é religar-se a Deus, isso aqui é uma religião, certo? Mas nós temos o nosso modo de ser bem distinto, mas é fundamental que todas as religiões sejam respeitadas, não é? Então, passo a palavra à Ana Cristina, que vai falar um pouquinho sobre o dia importante do calendário judaico. Consegue? Sairam, Shalom. Bom, primeiramente eu gostaria de dedicar tudo que eu disser aqui ao nosso amado Swami Satya Sai Baba e pedir que ele seja o dono das minhas palavras. Também gostaria de pedir uma permissão ao povo judeu, que eu amo muito, e se por acaso eu disser alguma coisa que não está exatamente de acordo com a tradição judaica, que me perdoe. Mesmo assim, terei dito com amor. A nossa vontade de fazer isso começou lá no Retiro, em Patidalférias. A gente estava no grupo de Bhajas e eu e Valéria conversando sobre música judaica, a gente teve a ideia de... primeiro a gente começou a cantar uma música judaica muito conhecida e, assim, ninguém ensaiou. Eu descobri que ela conhecia a música, ela descobriu que eu conhecia também e a gente simplesmente cantou aquilo, né? Então a gente percebeu ali que a gente poderia falar um pouco sobre essa tradição e a gente percebeu também que devoção é isso, é a gente querer saber sobre o nosso Criador de todas as formas, né? Como um filho apaixonado pelo pai, que quer saber tudo sobre ele e se encanta com os feitos do pai de todos os jeitos e se interessa sobre o que as outras pessoas falam sobre o seu pai, né? E como ele é no trabalho, quais são os meios, como ele atua para as outras pessoas também, né? Então, a gente frequenta Centro SAI e a gente ama Deus, mas há devotos no mundo inteiro que fazem isso de outras maneiras,
né? E um dos povos mais devotos é o povo judeu. Descobrimos o nosso amor pelo povo judeu também pela devoção imensa que eles têm a Deus, a Hashem. Eles não pronunciam o nome de Deus, eles dizem literalmente o nome Hashem, né? Então, o nome de Deus pode ser pronunciado em liturgias, na oração, mas se você disser a frase inteira na liturgia, como a gente faz aqui, um dos nossos bhajans é o Shema Israel, né? Então, aquilo ali é uma reza judaica, e eles pronunciam o nome de Deus ali, a gente também canta o nome de Deus, e aí não tem problema nenhum, porque está dentro da liturgia, dentro daquela frase sagrada, né? Então, esse amor é que nos levou a fazer isso hoje. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente vai falar um pouco do calendário judaico, né? Que é diferente do nosso. Hayom, hoje, exatamente hoje, a gente celebra a data mais importante, mais solene do povo judeu, da tradição judaica, que é o Yom Kippur, né? Então, Yom Kippur, Yom quer dizer dia, né? Kippur é o dia do julgamento, né? Mas é do perdão. Julgamento é anterior, vou falar um pouquinho também. Esse mês em que a gente está agora no calendário judaico é o mês de Tishrei, né? Anteriormente a gente estava em Elul, né? E nesse mês ele inicia o primeiro dia de Tishrei, né? É o ano novo. Mas que ano novo é esse? É o ano novo da humanidade. É quando a humanidade foi criada, segundo a Torá, né? A humanidade foi criada, Adão e Eva, no primeiro dia de Tishrei. E no calendário judaico, Tishrei é o sétimo dia, sétimo mês, não sétimo dia, é o sétimo mês, né? No calendário bíblico, mas no calendário oficial, sim, ele é o primeiro mês, é quando se inicia o ano novo, né? Então, eles têm essa diferenciação, calendário bíblico, da história bíblica, que a Bíblia é uma história, um livro tanto de história quanto de religião, né? E Tishrei é o primeiro mês. É de acordo com esse calendário bíblico que as festas são celebradas. O pôr do sol do dia 15 de setembro nosso, caiu Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Rosh tem a mesma raiz do Bereshit. Bereshit é o início da Torá, o início do Gênesis 1, né? Bereshit, Bara, Elohim, no início Deus criou o céu e a terra, né? Então essa palavra Bereshit tem a mesma raiz na cabeça, é a cabeça do ano, é o início do ano, né? Segundo a Bíblia. Então, do dia 15 para cá, a gente entrou num período de 10 dias, do primeiro de Tishrei até o dia 10 de Tishrei, que é hoje, né? Hoje, a partir do pôr do sol, não agora, a gente ainda não está em Yom Kippur, a gente está na véspera, né? Só no pôr do sol começa Yom Kippur. Começa o Ano Novo Judaico. Então, nesse período de 10 dias, diz a tradição que Deus está mais próximo de nós, de seus filhos, para ouvir melhor, né? Eles comparam a um rei que vive sempre no seu castelo, né? E de lá ele governa, claro, mas ele não se mistura à população. E então, nessa época das grandes festas, desde 1º de Tishrei, Deus se aproxima muito mais da humanidade para ouvir todas as suas súplicas, principalmente para ouvir suas lamentações e pedidos de perdão. Então, eles têm vários modos de demonstrar o seu arrependimento, né?
E eles fazem isso publicamente nas sinagogas, em casa. Quem não pode ir à sinagoga, eles fazem isso em casa também, tem todo o ritual. O povo judeu é muito rico em rituais, né? E em simbologia também. Todas as tradições são, né? Mas o povo judeu, ele gosta muito de esquemas e de rituais, né? Então, em todas as festas judaicas, você tem rituais que lembram acontecimentos bíblicos, tudo baseado na Torá, né? Então, Yom Kippur está baseado numa passagem bíblica que aconteceu com Moisés. Ele ficou, todo mundo deve saber que ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber a Torá, para receber as tábuas da lei, né? Uma série de mandamentos, de modos de conduta para conduzir a sociedade de Israel naquela época. Então, ele ficou lá esses 40 dias e quando ele retornou ao povo, o povo tinha ter se sentido desorientado, órfão, né? E não ter confiado plenamente em Hashem. Eles construíram, eles mandaram fazer, pediram ao irmão de Moisés para construir um bezerro de ouro, para adorar e pedir suas coisas, né? Então, esse bezerro de ouro foi considerado uma idolatria e o povo de Israel, nessa época, foi amaldiçoado por Deus por ter idolatrado o bezerro de ouro. Então, essa época procura relembrar essa passagem e como Moisés retornou ao Monte Sinai para pedir perdão, tanto por ele, porque ele se sentiu culpado também, quanto pelo povo que estava se tornando idólatra, né? Então, ele foi lá, Deus perdoou, Deus foi misericordioso e ele retornou com uma nova tábua para apresentar ao povo de Israel, com a lei, né? Então, a partir daí o povo entendeu que precisa se comportar como filho realmente e obedecer, e amar sim, mas obedecer, né? Nessa época do ano, os judeus da Kabbalah, né? A Kabbalah judaica não é igual a Kabbalah oba-oba de Hollywood, né? É uma coisa séria mesmo. Então, é o conhecimento bíblico mesmo, né? Então, eles dizem que nesse período, Deus está muito mais no aspecto, como é que eu vou dizer assim? Segundo a Kabbalah, Deus tem manifestações divinas, tem maneiras de se realizar para o mundo físico, para nós, né? Para o mundo físico em geral. Então, ele tem 10 principais maneiras de se manifestar. E duas dessas maneiras são duas sefirá, né? Duas sefirot, né? Plural de sefirá, que são Gvorá e Hesed. São o rigor, o julgamento rigoroso de um juiz, e Hesed, que é a misericórdia, como um pai bondoso, né? Então, todo esse movimento do Yom Kippur é para fazer com que as pessoas se interiorizem, se arrependam de todos os seus pecados durante o ano e peçam perdão a Deus, né? E implorando a misericórdia, a gente tem até uma série de rezas, eles falam rezas mesmo, falam orações não, falam rezas, né, como os católicos. Uma série de rezas que a gente chama de slihot. Slihá quer dizer perdão, desculpa, pedir desculpa, né? Então, desde um pouco antes de Rosh Hashanah, eles já começam a fazer essas rezas das slihot, né? E para se preparar. E além disso, eles se preparam fisicamente também, porque essa purificação também é física, né? Porque no dia, hoje ao pôr do sol, eles iniciarão o jejum de 25 horas. E esse jejum é realmente levado a sério, né? Então, eles precisam se interiorizar e se purificar, e
afligir sua alma, né? Tudo por causa também de uma passagem bíblica, né, que diz que você precisa afligir a sua alma para se purificar. E eles fazem isso de uma maneira muito séria. Por isso é a época mais solene, né? Então, com isso tudo, eles chegam ao perdão divino através do sacrifício, ao pedido que Deus amenize os seus pecados, amenize com um pai que é bondoso e quer que o filho retorne, né? Todo esse movimento é de retorno ao pai. Então, é claro que todo pai vai querer que o filho peça perdão e volte para ele, né? Então, é um movimento, essa época é um movimento de retorno a Deus, a Hashem. Bom, a gente tem várias coisas para falar. Nossa música de hoje, as duas músicas são rezas, são orações, né? Muito bonitas. Então, às vezes elas são cantadas, às vezes são recitadas, principalmente o Adon Olam. Ana Berroa é bem cantada sempre, né? Então a gente tem o Ana Berroa e o Adon Olam, né? Deus eterno, supremo, né? Ana Berroa é nós te rogamos. Então é uma súplica a Deus. Talvez não seja exatamente uma sliha, mas é uma súplica a Deus para que perdoe os pecados, e principalmente, como diz a letra de Ana Berroa, é assim: Ana Berroa Gdulat Minha, né? Então, nós te rogamos que pela grandeza da tua mão direita, Tatir Zruha, quer dizer, desate os nós, nos libertem das amarras, né? Nos libertem das amarras. Quais são as amarras do povo judeu, da alma judia e de qualquer outra alma? Quais são? Nossos pecados, nossa prisão aqui em Maiá, né? Nosso modo de vida que nos afasta de Deus, né? A ilusão. Então, Ana Berroa essa súplica a Deus para que Deus liberte a alma e permita que o homem se conecte a Ele novamente. Que a nossa alma veio pura, nós somos o Atma, né? Chegando no mundo físico, a gente se corrompe, a gente, enfim, subverte a criação divina, que teria que ser limpa e pura. E ela né? Mas de propósito Ele nos deixa vir para retornar a Ele aprendendo por nós próprios, né? É assim que a Kabbalah ensina. É preciso que se desça e conheça tudo para que o retorno seja muito mais consciente. Eles fazem isso através de símbolos. É muito importante a gente entender símbolos, porque nos ajuda a nos entender, né? É uma linguagem do nosso inconsciente, é uma maneira de comunicação. A nossa supraconsciência se comunica conosco, com a nossa consciência, através dos símbolos. E o povo judeu é rico disso, riquíssimo, né? Então, Ana Berroa, essa oração, essa reza, né? Porque a ênfase não está no orador, a ênfase está na reza. Decorar mesmo, é para decorar a reza e dizer, assim como tudo no judaísmo. A gente tem várias rezas e a gente decora e aprende, interioriza. Primeiro vai pela decoreba, mas depois aquilo está interiorizado na nossa mente, na nossa alma. E é preciso. Então, tem alguns costumes em Rosh Hashanah, que foi na semana passada, que também mostra muito isso, através desses símbolos. Na mesa, né, do Rosh Hashanah, eles comem certos alimentos que trazem a energia que eeles querem para o ano vindouro, né? Então, por exemplo, a maçã com mel, né? Tapur Dvash, né?
Então, a maçã com mel, eles comem, mergulham no mel, para pedir que o ano próximo seja bom e doce. Não só bom, porque tudo que a Hashem faz é bom, mas também doce, né? Tem a cabeça de peixe, né? A cabeça de peixe é Rosh Hashanah, que o peixe lembra liderança, e para que sejamos pessoas líderes e de confiança, né? Tem a Romã, Rimon, para que, assim como as sementes da romã, as nossas virtudes também se multipliquem, né? Isso tudo vai funcionando na nossa mente e vai trabalhando de um jeito que as coisas acabam se direcionando para esses propósitos, né? Outro costume, ralá agulá, que é o pão redondo, né? O pão redondo lembra o ciclo, sim, da vida, sim, mas do ano, começando em Rosh Hashanah até o próximo Rosh Hashanah, que você vai cada vez mais nesse ciclo ampliando a sua consciência, né? Porque cada vez que você passa pelo mesmo lugar, você conhece mais. Então, tem essas coisas. Tem um costume muito interessante, que não é exatamente na mesa de Rosh Hashanah, mas um pouquinho antes, na véspera, tá? Eles costumam fazer uns, tipo, pastezinhos assim, com massa branca e com carne dentro, né? Carne vermelha. Tradicionalmente, né? Mas quem não come carne não vai colocar carne, mas perde o sentido. Por quê? Porque a carne significa a impureza, o rigor, algo rajásico, e a massa branca é a pureza, é a bondade. Então, come-se isso para que as nossas fraquezas, que são rajásicas, que são ruins, nossas tendências ruins, sejam cobertas pela pureza, né? Ou seja, Gburá seja coberto pela misericórdia de Deus e com o consentimento dele mesmo, o Hesed, né? Então, é mais ou menos isso. E agora a gente vai, eu e a Valéria vamos cantar o Ana Berroa e o Adonolam. Vamos sair. Então, a tradução de Ana Berroa. Nós te rogamos, com o poder da tua mão direita, desmancha a atadura. Aceites o canto da tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Por favor, ó poderoso, protege-nos com a pupila do olho aqueles que exijam a tua unificação. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça e misericordiosa. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó Único, ó Exaltado, verte-te ao teu povo e àqueles que se lembram de tua santidade. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos, ó tu que sabes todos os mistérios. E aí eles sempre recitam uma frase que é como se fosse o amém, né? Para que a prece seja atendida. Eu vou dizer, não em hebraico, em português mesmo. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Tem muito mais força em hebraico, pode ter certeza. Estamos nervosos. Agora, Adonolam, o Senhor do mundo. Tradução. Senhor do mundo, sobre o qual reinou antes de toda criatura ser formada. Quando tudo concluiu por sua vontade, então foi proclamado Rei Altíssimo,
E depois de tudo acabado, apenas o temido reinará. E ele estava, e ele está, e ele estará em esplendor. Esse é um trecho do Adoniram, que é uma oração bem extensa, mas a gente canta esse trecho. Sairá.